Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cris Fiuza. Vamos fazer a leitura geral no dia de hoje. Sejam muito bem-vindos, de verdade. Gratidão por ter vocês aqui comigo. Quando é uma leitura geral, não peguem nada no que for ressoante para a vida de vocês. Devolvo tudo ao universo que não fizer sentido. Combinado? Deixem um joinha como energia de troca, a Cris é extremamente grata. Se inscrevam no canal, se gostarem da minha energia. E vamos lá. Uma ótima leitura a todos. Estarei com a energia de Arcanjo Miguel, dando entrada com os oráculos dos arcanjos. A Cris também trabalha, meus amores, na energia da cura e libertação, equilíbrio energético, espiritual, emocional, com as mesas radiônicas. A gente tem a de apometria e temos a mesa do raio azul de Miguel. Interessados, o contato está na bio, combinado? Então vamos ver, deixa eu cortar mais aqui. Qual é o assunto que iremos abordar aqui hoje? Hoje aqui já conseguiu colocar a minha maravilhosa estatueta de Miguel no vídeo, presente da minha mãe amada, e eu tô apaixonada. Então vamos. Não é sobre imagem, não é sobre adorar a imagem, é sobre a representatividade, a energia, né? Ela está sendo consagrada. Afinal, a Cris é uma médium que trabalha com o mentor arcangélico Miguel. Então, para mim, sim, é a representatividade do raio azul aqui na mesa. Vamos lá? O que nós iremos abordar hoje? O que eu preciso conversar com os inscritos, seguidores, visitantes do canal. Uriel, você sabe o que fazer. Confia em seu conhecimento interior e haja sobre ele, sem ficar se questionando, sem ficar procrastinando. Aqui é uma energia de você estar mais seguro diante aos seus conhecimentos, tá, meus amores? Então, Uriel traz aqui, ó, ele tem até um livro, né, que é a representatividade da sabedoria nos oráculos. E aqui pode ser até uma representatividade de sabedoria espiritual. Então aqui não é para você ficar duvidando tanto. Às vezes você tem conhecimento de algo e fica inseguro. Eu costumo dizer o quanto a nossa intuição ela é assertiva, necessária, para que a gente não fique tendo tantas dúvidas, né, em relação ao que a gente sente perante a vida, perante os outros. E às vezes a gente fica muito na dúvida, ser ou não ser, ir ou não ir, faço ou não faço. A gente precisa se arriscar. Mas independente disso, ouvir muito a nossa intuição, a voz que vem de dentro. E aqui é sobre isso hoje, tá? De você fazer acontecer porque você sabe o movimento que precisa ser feito. De dar sim, de dar não. Às vezes a gente se sente muito perdidos. E respostas que já estão latentes em nós e que a gente não presta atenção para ouvir essas respostas. Vou dar continuidade com os vitrais de Marcélia, tarô. Tá? Para ver o que eu preciso adentrar aqui sobre essa energia, que você já sabe o que fazer. Toma posse. Deixa eu cortar de novo. A Cris dá aula de tarô, baralho cigano, oráculos, por chamada de vídeo de fácil entendimento, valores acessíveis. E quem tiver também interesse ou sobre questões de dúvidas, de valores, como funciona. Cris, sempre tive interesse pelo tarô, sempre tive vontade, mas nunca tive coragem. Pode ser que também tenha a ver a energia de hoje, tá? Quando eu corto o tarô, geralmente são em 3, né? Do direito para o esquerdo,
eu tô cortando a energia do jogo anterior e já tô canalizando na próxima leitura do que a gente vai abordar aqui agora. Vamos lá? Cris, o tarô precisa estar conectividade à espiritualidade sempre? Não necessariamente. Inclusive, eu dou aula para terapeutas que não estão usando os oráculos com conexão espiritual. E sim, acredito que tenha uma intuição, né, por trás, mas não vinculado à entidade, ao espiritualismo, tá? Eu acredito que possa auxiliar como uma ferramenta de autoconhecimento e sim, auxiliando essas profissionais, psicólogas, terapeutas, holísticas ou não, a adentrarem o tarô em seus atendimentos, tá? Eu tenho uma amiga pessoal, inclusive, que ela é consteladora familiar, trabalha com a constelação, terapeuta, e ela adentrou o oráculo, aluna minha, virou amiga pessoal, inclusive joga muitíssimo bem, e ela incluiu o oráculo nos atendimentos dela, tá? Então isso ficou mais rico ainda, fez reiki, foi adentrando, né, novas possibilidades da terapia dela ficar mais rica de entendimento, onde eu acho isso incrível. Que a gente não precisa ter barreiras, né, rótulos, ser colocados em caixas, a gente pode entender tudo isso. Eu preciso conversar sobre o que a energia me traz, né? Olha aí, Ás de Ouros, tá vendo? Novas oportunidades. O Ás de Ouro é o início de um movimento de realmente de novas ideias, oportunidades. Logo, ouro é o naipe da terra, da estabilidade, da profissão, do dinheiro, né? Da prosperidade. Então aqui, a partir do momento que você sabe o que você quer, como agir e o que fazer, tá te trazendo oportunidade de você adentrar uma energia de prosperidade. Então são novas possibilidades de coisas que você precisaria colocar em prática, porque parece que você já sente isso. Pode ser um chamado, né? 4 de copas, tédio. Então, assim, eu vivo uma vida meio que sem graça, já tô meio que saturado, de saco cheio do que eu tenho vivido. Eu tenho questões de novas ideias para me movimentar sobre trabalho, sobre a forma de eu fazer algo diferente na minha vida, abrir uma possibilidade de um curso de especialização, que você já tem isso em mente há algum tempo, mas parece que não está tendo muita coragem, né? Então chega dessa vida mais do mesmo. Olha aí, gente, rainha de copas. É a rainha do equilíbrio sentimental, emocional, que é a rainha muito bem naquilo no que ela faz, executa. É uma rainha que se expressa dentro das suas verdadeiras vontades, né? Ela é acolhedora, ela é amorosa e principalmente com si mesmo. Então aqui é algo que te traria muita satisfação emocional, inclusive realizações pessoais. Rei de espadas, que é a sanidade, que é a conscientização, é a racionalidade do ser. O rei de espadas, ele é muito racional. Então aqui já tem essa energia de pensamentos que eu sei o que eu quero. O rei de espadas, ele é assim. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu não meço esforços para me movimentar e eu faço acontecer. Então você perceba, eu vou sim no amor, porque é isso que eu quero para minha vida, mas extremamente racionais, porque eu já entendi. Ai de paus, caiu aqui no chão. Um novo movimento, uma nova energia. Paus é a energia do fogo, é o naipe do fogo, é o naipe dos movimentos e sim, algo novo. A gente já tem um Ás de Ouros aqui, de uma nova ideia, uma nova possibilidade. Agora me traz a carta dos novos movimentos. Então isso não pode continuar apenas no meu intelecto, no meu raciocínio. Eu preciso me movimentar e fazer acontecer. E aqui assim, você sabe o que fazer.
O que você está esperando que você ainda não se movimentou? E outra coisa, às vezes a gente faz várias especializações, vários cursos, várias coisas, né? Na vida, a gente se especializa. A gente não pode, gente, ficar... Conhecimento, para mim, sempre agrega. Você sempre aprende alguma coisa com algo que você se propõe a estudar e a fazer. Eu penso nisso, eu acho que é muito rico o estudo, o conhecimento. Mas eu acho, muitas vezes, perca de tempo, pessoas que fazem 1000 especializações, engavetam certificados e não exploram nada sobre aquilo de conhecimento. Então, a gente não pode ficar o tempo todo buscando questões. A gente sabe o quanto aquilo é importante, como aquilo funciona, só que a gente não usa o nosso conhecimento ao nosso favor. Já passou da hora, tá? Conforme os arcanos está dizendo aqui. Mais uma que caiu no chão. Calma aí, deixa eu pegar. É uma rainha de ouros, que fala sobre a independência financeira e a satisfação pessoal. Ela é a rainha da matéria, ela é extremamente independente. E dentro do ouro, falando sobre da capacidade de desenvolvimento profissional, dentro daquilo que eu faço no meu trabalho. Então percebam, é um movimento que te leva a uma realização e que tem um retorno profissional. Se vocês estão em dúvidas aqui, sabe o que fazer, só ainda não fiz. É isso que eles estão muito falando aqui comigo. Para de ter medo, para de ter preocupação de julgamentos, para de ficar se preocupando realmente com o que A, B e C vai achar se eu fizer esse movimento, se eu for estudar tarô. Não é só sobre o tarô isso aqui, tá? Eu acho que tem uma energia espiritual. Tem. Posso estar falando com terapeutas que pode estar pensando em estudar mesas radiônicas, parte holística, um trabalho voltado com a espiritualidade. Sim, o tarô, por que não? Porque aqui eu sinto que o Uriel está me falando sobre botar em prática uma sabedoria espiritual. Existem pessoas que têm crença limitante. Eu já tive essa crença um dia como médium de cura e acreditava que eu não poderia nunca trabalhar recebendo em prol dos meus atendimentos. Eu comecei a trabalhar com a cartomancia onde eu não cobrava, né? O canal, inclusive, é um trabalho que é voluntário, é um trabalho para a comunidade, onde eu não recebo ainda, né, sobre esse trabalho em relação da expansão do canal. Acredito sim que em algum momento possa ter um retorno, aonde hoje eu acho que seria super justo, aonde tem um desenvolvimento de estudo, tem um gasto energético, tem um equilíbrio de tempo, né? Eu sou autônoma, trabalho para mim, mas no qual eu me comprometi a trazer diariamente, nem que seja uma leitura para conversar com vocês, para que essas mensagens alcançassem pessoas no acrescentar coisas boas na vida das pessoas que chegariam ao meu vídeo, né? Afinal, eu sou terapeuta, então o meu tarô é terapêutico. Claro que tem essa questão de presença espiritual, mas sim, é para alertar consciências, é para trazer uma direção, muitas vezes, para pessoas perdidas. E eu acho que isso é super possível. Mas sim, hoje eu vejo que eu deixei de CLT há alguns anos, né? Há 3 anos eu trabalho por conta própria, me formei terapeuta, abri as caras desde quando eu me formei, já comecei a cartomancia sobre a minha mediunidade, abracei a causa, fui entender mais sobre tudo que eu sentia. É um estudo árduo. Eu acredito que eu escolhi um trabalho que eu vou precisar estudar pelo resto da minha vida, que é sobre comportamento humano, na parte clinicamente falando, mas aonde é muito prazeroso. Então, assim, se eu não tivesse tido esse pontapé inicial, essa coragem, né, que eu tinha um trabalho que tinha uma estabilidade, ganhava bem, gostava muito do que eu fazia, mas era extremamente exaustivo. Mas hoje eu sou muito mais feliz fazendo aquilo que eu faço hoje, mas eu precisei iniciar. Todo o processo tem um início, tem um processo de testar, de conhecer, de apostar em algo. Como que a gente vai saber se vai dar certo se a gente não se movimenta e fica receosos, né? Então, assim,
eu acredito que você pode continuar com o que você já está fazendo e querer abrir uma outra possibilidade de negócio, ou de trabalho, de botar em prática realmente em algo que você já sabe. Olha aí, gente, a sacerdotisa realmente é a sabedoria espiritual, a grande sacerdotisa. Eu me vejo assim, embora eu não tenha nenhum vínculo religioso e espiritual, eu sou livre nas minhas escolhas, nas minhas práticas e, claro, é uma sabedoria espiritual de busca de entendimento e aqui precisa algo começar a se movimentar. Cris, eu jogo tarô particular, tenho maior vontade de ter um canal de conversar com pessoas, para jogar para as pessoas. Por que não? Você poderia experienciar, se permitir. No fundo do deck a gente tem um 8 de espadas, que é as limitações do mental. É um aprisionamento que traz medo, que traz preocupação realmente com o externo, com os outros. Mas e você? Será que você está pensando em você? Será que você está vivendo o seu real propósito, na sua intimidade, da sua essência? Será que você já não se encontrou e falta botar em prática? O que o seu psicológico, o que o seu mental aí tem te aprisionado, te deixado culpada? Será que existe alguma questão de pessoas em sua volta que você se envolve, familiares não entenderiam esse seu processo espiritual, de expansão de conhecimento, de você mudar alguma coisa ou externar para que os outros vejam quanto você conhece de algum assunto? Eu só tenho a dizer que eu acredito que eu esteja falando com colegas aqui, muito provavelmente. Porque sim, é uma sabedoria espiritual que precisa ser expandida e exposta. É isso que eu estou sentindo. Que é algo que não fica só em você. Existem coisas, por exemplo, que eu estudo, que eu sei, e eu não guardo para mim. Eu sempre estou conversando com vocês, trazendo conhecimento, falando curiosidades e conscientização dos seres, aonde coisas que eu aprendo eu não guardo só para mim, eu externo isso para fora, para as pessoas. E é essa a intenção que eu entendi que o meu real propósito é esse. Não é uma leitura sobre a minha vida, mas sempre que eu posso, não tenho problema algum de externar exatamente sobre a minha experiência, né? Que é única, é sobre mim, é sobre a minha vida, mas às vezes eu coloco exemplo de tudo aquilo que eu experienciei, que eu vivo, para que as pessoas possam ter um exemplo. Mas cada vida é uma vida e se movimenta de uma forma que a gente se reconhece e que a gente se sente à vontade. Eu também acredito que todo ciclo, que toda transição requer paciência, mas a gente precisa dar o primeiro passo, precisa fazer o movimento, precisa se libertar, tá? Então é sobre isso. Eu espero que vocês consigam adentrar nesse mundo e que traga muita realização, não só financeira, profissional, mas como pessoal. A Rainha de Copas está aqui nesse processo de mudança e eu sou muito grata, eu amo surreal o que eu faço. Todas as vezes que chega alguém para eu atender, ou quando eu venho aqui sentar para gravar com vocês, é com muita alegria, muita dedicação, é algo que realmente me preenche. Eu me encontrei, hoje eu sou uma pessoa mais livre, mais feliz, satisfeita, vivo do meu trabalho, dos meus atendimentos, onde eu agradeço a Deus por a oportunidade que tem me dado, e eu espero que um dia vocês consigam também se sentir realizados dentro dessa expansão consciencial e espiritual. Um beijo e a gente se vê aqui no canal. Tchau, tchau!